Omnes nos manifestare oportet ante tribunala Christi. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É necessário que todos nós nos apresentemos ante o tribunal de Cristo. Reverendíssimo Padre Ednei, caríssimos irmãos, celebramos hoje o 24º e último domingo do tempo depois de Pentecostes, portanto, o último domingo deste ano litúrgico. Domingo que vem, já começamos um novo ano na Igreja, com o primeiro domingo do Advento. Ao chegarmos ao fim do ano litúrgico, a Santa Igreja nos faz contemplar o fim de todas as coisas, o fim do mundo e o juízo final, como nós acabamos de ouvir no Evangelho. Depois de percorrermos ao longo de todo o ano litúrgico a vida de Nosso Senhor, suas parábolas, seus milagres, a sua paixão, a sua morte e ressurreição, hoje a Igreja faz ecoar de modo particular e especialmente apoiada com a força da palavra de São Paulo, a advertência, mas também o convite para a nossa preparação. Omnes nos manifestare oportet ante tribunale Christi. É necessário que todos nós nos apresentemos ante o tribunal de Jesus Cristo. O Evangelho deste domingo é chamado, com muita razão, o Evangelho do fim do mundo. Nele, Nosso Senhor anuncia ao mesmo tempo a destruição de Jerusalém, como também as calamidades que precederão a sua vinda gloriosa antes do fim. A ruína do templo, caríssimos irmãos, ocorridas poucas décadas depois da subida de Jesus ao céu, é um sinal concreto de que tudo aquilo que ele falou no Evangelho de hoje é verdade. Pois no Evangelho, Jesus mistura a destruição de Jerusalém com os eventos também da destruição deste mundo no fim. Portanto, se Jesus estava falando a verdade sobre a destruição de Jerusalém, o que é fato histórico, já aconteceu, e embora os judeus tentem até hoje reconstruir e retomar Jerusalém, sempre será um povo, uma nação sem território. E assim também a segunda parte, ou seja, tudo aquilo que Jesus falou a respeito do fim do mundo, também é verdade e acontecerá. A destruição de Jerusalém, portanto, é uma prefigura, é uma imagem do fim da história e manifesta exatamente a gravidade do pecado, a infidelidade do povo e a nossa inconstância na amizade com Deus. Deus é paciente, mas não tolera para sempre o desprezo da sua divina graça. Ano após ano, a Igreja nos lembra essa verdade no ciclo litúrgico, nos diversos tempos que ela nos faz celebrar na Igreja. O fim do mundo, porém, caríssimos irmãos, não é apenas um fato distante, que talvez nós não alcancemos, porque para cada um de nós esse fim já começa com a morte, que é o nosso fim neste mundo. Quando deixamos esta vida, já começa para nós o dia do Senhor. Primeiro, com o juízo particular. Depois, no fim dos tempos, com o juízo universal, onde será confirmada solenemente diante de todos, anjos, santos e demônios, a sentença eterna do Supremo Juiz. Por isso, é tão insensato adiar a conversão, viver agarrado aos bens e às coisas da terra, permanecer na tibieza, como se tivéssemos a garantia de um amanhã, sendo que talvez para nós esse amanhã não virá. É dentro deste quadro solene que a providência de Deus nos dá, hoje, um motivo de grande alegria. Durante a Santa Missa, daqui a pouquinho, algumas das nossas crianças receberão Nosso Senhor Jesus Cristo pela primeira vez
na Sagrada Comunhão. A mesma liturgia que nos lembra Jesus, Supremo Juiz, que virá nas nuvens com poder e majestade para condenar os seus inimigos, é a mesma liturgia que também nos mostra Jesus como amigo, bom pastor, rei de amor, que vem ao encontro e quer ser entronizado no coração dessas crianças pela comunhão no dia de hoje. Queridas crianças, hoje comungareis pela primeira vez. Hoje é o dia em que deve ser gravado para sempre no vosso coração e na vossa memória a vinda de Jesus pela primeira vez, a primeira de tantas outras que Ele quer fazer durante toda a vossa vida. Pela primeira vez, Jesus realmente presente no Santíssimo Sacramento virá habitar no vosso coração. Sob as aparências de humilde pão, é o mesmo Senhor que governa todo o universo que se dará a vós. É o mesmo Senhor que um dia virá julgar a vós e a todos nós. Hoje se apresenta como amigo, portanto procurai cultivar a amizade com esse Jesus, para que no último dia não sejamos pegos desprevenidos, mas encontrados perseverantes nessa amizade divina. O juiz que hoje encontrareis na comunhão, pacificamente, é o mesmo juiz que um dia encontrarás diante do tribunal. Que a comunhão seja para vós e para nós ocasião de não trazer esse dia, o último dia, apenas como um sinal de temor, uma lembrança da qual temos medo de um dia alcançá-la, mas como uma data que nós esperamos alcançar, na esperança de sermos alcançados na amizade de Jesus. Caríssimos pais dessas crianças, a Igreja dirige hoje também um apelo aos senhores. Com muita alegria, depois de um ano de preparação, essas crianças farão finalmente sua primeira comunhão. Mas como o nome diz, é a primeira, não a última. Depois dessa primeira comunhão, deve haver outras, muitas outras, se for da vontade de Deus. Por isso, seria triste, caríssimos pais, seria um engano pensar que o vosso dever está cumprido. Agora já receberam a primeira comunhão, os senhores podem ficar tranquilos. Não. A primeira comunhão não é um estacionamento, não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. E vós mesmo, no último dia, sereis cobrados por nosso Senhor, diante do seu tribunal, sobre o modo como os senhores ajudaram ou não essas crianças a permanecer na graça de Estado, a amar a Santa Missa, a confessar-se com frequência, com regularidade, a fugir das ocasiões de pecado. E para isso será muito conveniente, muito apropriado o vosso exemplo. Não basta mandar as crianças para a igreja ou ir com elas para a igreja, é necessário comportar-se, os senhores em primeiro lugar, comportar-se como bons cristãos, bons católicos, para que elas, vendo essa catequese do exemplo, aprendam com obras a fazer obras para nosso Senhor. Do que adiantaria, afinal, caríssimos irmãos, do que adiantaria preparar os filhos para uma boa confissão, para uma boa comunhão aos domingos, mas durante a semana a criança não vê mais nenhum exemplo dos pais, nenhum encontro com Deus na vida de oração, por exemplo. Sim, porque na igreja nós estamos aqui porque 1 hora, 1h30, 2 horas no máximo. O resto da semana toda é dentro da casa dos senhores. Convertei, portanto, como desejava São João Paulo II, convertei as vossas casas a uma pequena igreja doméstica, onde reine a oração, o respeito, a piedade, a modéstia e a caridade. É preciso ensinar com palavras, mas sobretudo com um exemplo. Ver o pai e a mãe em oração, vendo-os comungar devotamente,
confessar-se com humildade, respeitar a santificação do domingo, praticar a caridade. É a melhor catequese que os senhores podem dar aos vossos filhos. Assim as crianças aprenderão desde cedo a viver voltadas para o céu, lembrando-se de que tudo terminará no dia do julgamento de Cristo. Caríssimos irmãos, ao término deste ano litúrgico, é necessário que nós façamos ou aceitemos o convite da Igreja e da liturgia para fazer reflexão sobre a nossa vida, fazer uma séria meditação de como temos vivido o ano litúrgico que hoje se encerra. O que estou fazendo da minha vida? Vou à igreja só para cumprir preceitos, que é necessário? Ou desses cumprimentos de preceitos, tiro exemplos para a minha vida, tiro lições para a minha vida, tiro propósitos para a minha semana? Vivo como quem crê no juízo ou apenas sou um cumpridor de preceitos? Vivo como alguém que deseja ir para o céu ou apenas tenho medo do inferno? Aproveito a graça que Deus me dá hoje ou trato essa graça com indiferença, adiando sempre minha conversão, deixando sempre para amanhã? A liturgia, caríssimos irmãos, aponta para o fim do mundo, mas também indica um remédio seguro para a nossa alma: a união com Cristo pela fé, pelos sacramentos, pela vida de oração, pela devoção. A Sagrada Eucaristia, para essas crianças e para nós, deve ser esse momento de encontro semanal com nosso Senhor. Nosso domingo deve ser o dia esperado durante toda a semana. Para o domingo, devemos nos preparar durante a semana, devemos nos programar. A missa não deve ser apenas motivo de preceito, mas mais do que isso, deve ser o local onde nós abastecemos as nossas forças para mais uma semana. Perseveramos na amizade com nosso Senhor e, sobretudo, vivemos e praticamos de modo correto, honesto, constante a nossa Santa Fé Católica. A Sagrada Eucaristia, que estas crianças receberão hoje pela primeira vez, é o grande tesouro que nos acompanha nesta caminhada rumo ao encontro definitivo com o Senhor. Enquanto caminhamos neste mundo, enquanto nos dirigimos para o tribunal de Jesus, quem se alimenta de Jesus, quem volta sempre à confissão, quando cai, quem se esforça para progredir e permanecer, viver na amizade com Deus, quem pode olhar para o juízo não apenas com temor, mas com esperança, esse é que pode ter a dita de um dia ser salvo. Portanto, peçamos, caríssimos irmãos, à Virgem Santíssima, Mãe do Supremo Juiz e também Mãe da Misericórdia, que guarde essas crianças ao longo de toda a sua vida e nos obtenha a todos a graça de vivermos a união e a amizade com nosso Senhor em vigilância, em constância e pureza de fé. Assim, quando chegar para nós esse último e terrível dia, como hoje celebramos o último do ano litúrgico, ouviremos com alegria, é o que esperamos, ouviremos com alegria aquela doce palavra de Cristo: vinde benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que assim seja e Deus nos ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.